nossos irmãos. O livro de 2 Samuel e o capítulo 9, temos alguns versículos aqui dentro dessa mensagem. Para começar pelo versículo 1, os irmãos ficam em pé, como já ficou em pé, né? Vamos ficar em pé, vamos perder aquele bom hábito em reverência à palavra de Deus. Né? Eu vou ler só o versículo 1, depois eu vou ler o demais, mas os irmãos só apenas o versículo 1, depois os irmãos podem sentar. O segundo livro de Samuel, capítulo 9, e o versículo 1 diz assim: E disse Davi: ainda há alguém que ficasse na casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. Somente esse versículo, os irmãos poderiam sentar. Meus irmãos, entenda bem que o texto tem uma pergunta nesse versículo que eu li. Davi fez uma pergunta. Ele perguntou se ainda existia alguém da casa de Saul para ele usar de compaixão, usar de bondade. Porque Davi, ele fez uma aliança com Jonatas. Fizeram uma amizade, fizeram uma promessa um ao outro. E o tempo ele passou, Davi chega a ser rei, para se cumprir também tudo aquilo que Deus falou. Quando Jacó, antes de Jacó ele morrer, ele abençoou todos os seus filhos, mas quando ele chegou em Judá, ele disse: Judá é um leão, o cetro não vai se apartar de ti. Judá será um legislador, a palavra essa é a legislador. Ou seja, ele estava dizendo que todos os seus descendentes seriam pessoas que teriam autoridade, pessoas que iam governar. E Davi é descendente de Jacó. Davi é filho de Jessé. E Jessé é filho de Boaz. Boaz é filho de Salmão. E Salmão é filho de Naasson. E Naasson é filho de Esrom. Esrom é filho de Arão. Arão é filho de Abinadab. Abinadab é filho de Perez. E Perez é filho de Jacó. Então, Davi vem descendente de Jacó para cumprir a palavra. Que todos os seus descendentes iam ser reis, iam estar governando. Então chegou aqui Davi. Ele faz essa promessa. Ele faz essa pergunta. E o versículo 2 diz: E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei: És tu Ziba? Ele disse: servo teu. Esse homem Ziba, ele lembrou para Davi que não tem um. Ainda escapou um da casa de Saul. E disse o rei: ainda há alguém da casa de Saul para que use ele com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E quem é ele? É Mefibosete. E disse-lhe o rei: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lotebá.
Agora, Mefibosete é filho de Jonathan, ao qual Davi disse que ia usar de bondade para com um dos seus descendentes. E agora, Mefibosete está em Lodebar. E Lodebar quer dizer terra sem pasto. E ele está ali morando em favor na casa de Maqui, filho de Amiel. Ele está ali esquecido. Ele está ali abandonado. Quem sabe até passando privações. Quem sabe até passando dificuldade. Estava ali. Porque naquela época não tinha uma aposentadoria para quem era deficiente. Eu acredito que ele estava passando dificuldade. Mas ele estava debaixo de uma promessa. Ele estava debaixo de uma aliança que tinha sido feita há tempos atrás. E a coisa começa a mudar a história. Agora quem não dava nada com esse Mefibosete, que estava ali jogando, dizendo que ele estava acabado, que ninguém ia se lembrar dele, que os seus dias iam terminar numa cidade sem parte, ia terminar em Lodebar, se enganou. Porque Deus é o que muda a história do homem. Glória a Deus. Deus é o que muda a história do homem. Deus muda a história. Deus vira o cativeiro. Deus vira o cativeiro para abençoar o seu povo, para abençoar o seu servo. Agora aqui começa a entrar a providência de Deus na vida daquele moço. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. A história que começa a ter uma reviravolta na vida de Mefibosete. Agora ele está lá e chega a carruagem do rei com o endereço certo. Viemos buscar Mefibosete. O rei manda buscar para levar para Jerusalém. Agora que as coisas começam a mudar na vida de Mefibosete, as coisas também poderão começar a mudar para você. As coisas poderão começar a ter uma reviravolta na sua vida. O rei mandou buscar. A carruagem chega em Lodebar. E Mefibosete entra naquela carruagem. Eu penso que ele começa a se despedir do povo, a assinar para todo mundo: olha, estou indo embora. O rei mandou me buscar, e para cá eu não volto mais, porque a minha história começa a ter um destino, um novo destino. A minha história começa a ter um novo rumo, porque Deus é que está mudando esse novo rumo. E leva para Jerusalém. Ele sai de um lugar que é a terra sem pasto e vai para Jerusalém, lugar de paz. Que mudança na vida desse moço chamado Mefibosete. E disse-lhe Davi, versículo 7: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Glória a Deus. Agora Deus aqui começa a entrar com restituição, porque Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de restauração. Começou aqui a entrar com restituição na vida de Mefibosete. Aquilo que ele tinha perdido agora começa a ser restituído. Porque se está restituindo é algo que já tinha, que se perdeu. Agora está sendo restituído, está sendo devolvido.
Aleluia. Deus é um Deus que restitui. É um Deus que restitui todas as nossas perdas. Deus restitui. Deus restaura. Deus é um Deus da restituição. Deus é um Deus da restauração na tua vida, na minha vida. E que contigo comerá pão na minha mesa. Agora, Mefibosete, eu posso aqui imaginar que ele, lá em Lodebar, ele passava fome. Estou só aqui conjecturando. E agora ele vai aqui para a mesa da fartura. A palavra, quando está se tratando, tu comerás pão, né? Não é, aqui é uma simbologia de tudo de bom, né? Pão em si. Você vai comer tudo de bom, vai comer a galinha caipira, vai comer o churrasco, vai comer o peixe. Simboliza o pão, simboliza uma provisão de tudo de bom. Era o que Deus estava fazendo na vida daquele moço, o Mefibosete, dando a ele o melhor, dando a ele o melhor. Ele estava dando para ele, além de restituir, agora estava dando a ele a melhor comida. Ele ia ter direito agora a partir daquele momento. Deus entrou com providência na vida de Mefibosete, entrando com restituição. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Se considerou um cão morto, Mefibosete, que estava lá em Lodebar como um cão morto, esquecido, desprezado, abandonado. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e seus filhos e seus servos, e recolherás fruto, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar ao seu servo, assim se fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá pão, comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. Porque a palavra Mefibosete quer dizer tornar-se filho. Mefibosete agora estava sendo como um dos filhos do rei. Ah, que honra! Agora estava saindo, agora estava sendo honrado por Deus. Ele tinha sido humilhado, agora estava sendo honrado. Estava sendo agora exaltado, porque Deus faz assim. Porque os humilhados é que serão exaltados. A quem não tem honra, Deus vai dar honra. Mefibosete estava sendo honrado agora aqui pelo rei, o rei Davi. E tem mais aqui, tem outra coisa linda aqui que aconteceu na vida desse moço. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Agora aqui, o homem que não tinha nada, agora era patrão, ele tinha servo, olha aí. Todos os que moravam na casa de Ziba, agora estavam servindo a Mefibosete, olha aí. O homem agora tinha empregado, o homem agora ele tinha terra, porque Deus restituiu as terras dele, era patrão. Ele saiu, era fazendeiro, agora não virou para fazendeiro. Porque quem tem terra é fazendeiro. Quem costuma ter terra é fazendeiro. Então, Mefibosete passou a ser agora patrão, passou agora a ser fazendeiro. Que ele tinha terra. Quem tem terra costuma ser fazendeiro. Deus abençoou esse moço. Deus restaurou. Deus entrou com providência na vida desse moço. O moço Mefibosete. Deus muda a história. Então, tenha paciência, que Deus pode mudar a tua história. Deus muda a tua história. Deus muda cativeiro. Deus muda situação. Deus muda situação para abençoar, para honrar o seu povo. Se Deus te fez uma promessa, então fique na espera da promessa.
fique firme, porque Deus vai chegar a hora que Deus vai te abençoar, que Deus vai restituir, que Deus vai te exaltar, Deus vai restaurar, porque Deus é um Deus de providência. E esse moço aqui, ele não nasceu deficiente. Ele não nasceu deficiente. No capítulo 5, nesse mesmo livro, no capítulo 5, do segundo livro de Samuel, a babá que cuidava dele, ao fugir da guerra entre os filisteus e os israelitas, na correria, ela caiu e derrubou ele, e ele ficou aleijado, ficou manco. Então, não foi uma deficiência de nascença, foi no decorrer da vida que aconteceu ele ficar coxo, ele ficar deficiente. Não, ele não teve essa deficiência, não nasceu com ela, apenas foi uma consequência da vida. E para quebrar mais o protocolo aí, porque Deus ele quebra protocolo quando ele quer abençoar. Aí existia uma lei que nem um cego, nem um coxo poderia entrar no palácio. Mas quando Deus quer abençoar, Deus quebra os protocolos. E agora Deus quebrou o protocolo e mesmo com José, mesmo com aquela deficiência, ele entrou no palácio do rei e estava ali como um dos filhos do rei. Foi quebrado o protocolo, porque quando Deus quer abençoar, ele quebra o protocolo, irmão. Ele vira cativeiro para abençoar e para dar vitória ao seu povo. É assim que Deus faz na vida do seu povo. Muda a história, muda o cativeiro. Apenas fique aguardando a promessa de Deus na tua vida. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus.